E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para a Alta Idade Média. Parece uma época super distante, né? Quase coisa de lenda. Mas a verdade é que ela moldou o nosso mundo de um jeito que a gente nem imagina. Quando a gente pensa em Idade Média, o que vem na cabeça? É quase sempre isso aqui, né? Castelos imponentes, cavaleiros de armadura brilhante e, claro, os camponeses. É o cenário que a gente vê em todo filme, livro, jogo sobre a época. Mas essa imagem não surgiu do nada como mágica. Para a gente entender de verdade esse mundo, de onde saíram os castelos, por que existiam cavaleiros, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para a raiz de tudo, para o momento em que essa nova sociedade estava nascendo no meio do caos. Então, bora lá! E a nossa história começa com o fim de uma outra. O colapso de uma verdadeira superpotência da antiguidade, o Império Romano do Ocidente. E olha, a queda de Roma não foi uma coisa de um dia para o outro. Foi um processo longo que transformou completamente o mapa e a vida das pessoas. É importante sacar que essa história começou bem antes. Desde o século I, os povos germânicos já estavam se mudando para as fronteiras do Império. Mas lá pelo século IV a coisa ficou séria, as invasões se tornaram massivas e isso gerou uma crise econômica gigantesca. O ano de 476, que a gente aprende na escola, é mais um marco simbólico, sabe? É o fim de um processo que na real já estava rolando há muito tempo. E essa mudança social foi radical. Com a cidade se tornando lugares perigosos e sem oportunidades, a galera começou a fugir para o campo. A vida se tornou rural. As pessoas buscavam proteção nas terras de grandes proprietários. A antiga sociedade romana, com suas cidades vibrantes, estava simplesmente desaparecendo. E o que acontece quando um império gigante desses desmorona? Bom, das cinzas dele começam a brotar um monte de reinos novos, menores. O mapa da Europa estava sendo totalmente redesenhado. Dá uma olhada nessa fragmentação. Onde antes tinham um poder só, agora, nossa, eram vândalos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões. Cada um desses povos foi se estabelecendo e criando seu próprio reino. A Europa virou uma verdadeira colcha de retalhos política. Mas no meio dessa bagunça toda, duas grandes potências começaram a se destacar. Lá no leste, o Império Romano do Oriente, que a gente chama de Império Bizantino, continuou firme e forte. E no oeste, um reino germânico específico, o Reino Franco, começou a ganhar uma importância absurda, principalmente por causa de uma aliança muito estratégica que eles fizeram com a Igreja. E a ascensão dos francos foi rápida. Em 496, o rei Clovis se converteu ao cristianismo. E essa foi uma jogada de mestre, que garantiu o apoio da igreja. O auge veio no ano 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador pelo próprio Papa, tentando recriar um grande império no Ocidente. Só que esse império não durou muito. A divisão dele em 843 foi o que abriu as portas para a descentralização do poder, que vai marcar toda a Idade Média. Tá, mas aí fica a pergunta. Com o poder todo espalhado, sem um exército único para proteger todo mundo, como é que a sociedade se organizava? A resposta foi um sistema que nasceu da pura necessidade. Uma solução para o caos, o feudalismo. Então, aqui está o X da questão. No feudalismo, a terra era tudo. Poder, riqueza, status, segurança, tudo girava em torno do feudo. E as relações entre as pessoas não eram mais definidas por um estado central, mas sim por laços de lealdade pessoal. E entre os nobres, a cola que unia tudo era a vassalagem. Pensa nisso como um contrato, um acordo de cavalheiros. Basicamente era, eu te dou um pedaço de terra e te protejo, e em troca você jura lealdade e luta por mim quando eu precisar. Essa rede de juramentos era o esqueleto do poder político e militar da época. E na base de toda essa pirâmide estava a servidão. É super importante entender, os servos não eram escravos, eles não podiam ser vendidos como uma mercadoria. Mas eles estavam presos à terra, eles trabalhavam para o senhor em troca de um lugar para morar, um pedaço de terra para plantar para si mesmo e, o mais importante de tudo, proteção. Era uma troca, né? Liberdade por segurança. O que é realmente impressionante aqui é como essa estrutura social era rígida, bem definida. A sociedade era vista como dividida em 3 ordens: os que oram, que era o clero, os que lutam, a nobreza, e os que trabalham, a esmagadora maioria da população. E a chance de mudar de uma ordem para outra, quase zero. Acreditava-se que cada um nascia com um papel definido por Deus e ponto final. Agora, nesse mundo todo fragmentado, com um monte de reinos de senhores, uma única instituição conseguiu se erguer acima de todo mundo, se tornando uma força que unia o continente de um jeito que nenhum rei conseguia. E como a igreja se tornou essa superpotência toda? Foi uma combinação de fatores geniais. Primeiro, ela foi a única instituição grande que sobreviveu inteira à queda de Roma.
Depois, fez alianças políticas espertíssimas. Com o tempo, por meio de doações, virou a maior proprietária de terras da Europa. E, talvez o mais importante, ela deu uma identidade cultural comum para um continente dividido, a fé cristã. Só que essa unidade cristã também não era perfeita. Em 1054, rolou uma briga muito séria entre o Papa em Roma e o líder religioso de Constantinopla, no Império Bizantino. O resultado foi a primeira grande divisão do cristianismo, o Grande Cisma, que criou a Igreja Católica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Mesmo com essa divisão, o poder do Papa no Ocidente era enorme, inquestionável. E no ano de 1095, ele fez uma convocação que mostrou para o mundo inteiro o tamanho da sua autoridade. Foi um chamado às armas que ecoou por toda a Europa por séculos. As Cruzadas. Oficialmente, o objetivo era religioso, reconquistar Jerusalém. Mas como quase tudo na história, tinha muito mais coisa em jogo. Tinha a busca por riquezas, a oportunidade para nobres sem terra conseguirem seu próprio feudo e o enorme interesse em abrir novas rotas de comércio com o Oriente. As Cruzadas foram essa mistura complexa de fé e, bom, de pura ambição terrena. E tudo isso nos leva de volta ao começo. A gente fecha o círculo e conecta essa história toda com aquela primeira imagem com a qual a gente começou. Então, sabe, a imagem dos castelos e cavaleiros não está errada. O ponto é que ela é a foto do final do filme, não do começo. Esse mundo foi construído peça por peça sobre as ruínas de Roma, misturando a cultura romana com a germânica e criando do zero novas estruturas de poder, como o feudalismo e a igreja. Foi tudo em menos uma idade das trevas parada no tempo. Foi um período de transformação absurda. E para fechar, vou deixar uma pulguinha atrás da orelha. A gente sempre associa a invenção da imprensa à Europa do século XV, certo? Mas e se eu disser que alguém, em outro lugar do mundo, inventou uma tecnologia muito parecida, com tipos móveis uns 400 anos antes? Quem será que foram os pioneiros dessa ideia? Fica aí a reflexão sobre como a gente conta e enxerga a história. Agradeço a companhia e até a próxima!